Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e muito sensível, muito delicado, que são os cuidados paliativos. Bom, os cuidados paliativos, muitas pessoas conhecem, já ouviram falar, né? São procedimentos, ações, enfim, dedicadas, né, a pessoas que possuem aí ou estão vivendo, né, uma fase complicada de doenças ou patologias, enfim, que são geralmente irreversíveis ou estão numa fase muito avançada ou até, lamentavelmente, numa fase terminal. Então, esse tema, agora aqui a gente vai tratar dele um pouquinho mais aprofundado, sobre vários aspectos, né? É tão importante para quem está vivenciando essa fase, como também para os seus familiares e pessoas que estão ao entorno, dando suporte, né, a esta pessoa. Então, esses cuidados paliativos, muitas vezes, né, são até negligenciados, e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância deles na incorporação, né, como suporte, né, às ações que já são desenvolvidas pelos médicos, hospitais, enfim, que são extremamente necessárias à manutenção da vida, né, e também buscam, né, uma recidiva, talvez até uma melhora em alguns casos, né, porque para Deus nada é impossível. E a medicina também está bastante avançada, mas, por outro lado, existe também um conjunto de ações que também podem ser feitas em paralelo e muitas vezes quando há limitação da aplicação de medicamentos, de cirurgias, enfim, ou pela própria resistência do paciente, né, em receber algum tipo de tratamento, por questões psíquicas, por questões físicas ou fisiológicas. Então, os cuidados paliativos acabam sendo uma alternativa muito legal, muito interessante para dar conforto, para dar bem-estar, para dar acolhimento e dar oportunidade também aos familiares de uma interação muito mais humana, muito mais saudável, enquanto a pessoa passa por essa fase complexa, né, de saúde. Bom, as fases aí importantes, né, ou ações importantes referente a isso, né, são o controle sintomático, já que, em tese, muitas dessas pessoas estão numa fase final, uma fase terminal, uma fase bem avançada da patologia, e que a resposta de cura, né, a que pese que a gente, né, não cansa de falar que para Deus nada é impossível, né, não perca nunca a esperança, isso é importante, a que pese o quadro ser bastante grave, enfim, e os prognósticos também, mas é fato que em algum momento a gente vai estar gerenciando muito mais a dor, muito mais os sintomas do que efetivamente trabalhando com a patologia em si, né? E nessa fase é fundamental entender que a pessoa está viva, então ela sente dor, sente medo, enfim, sente o desconforto de estar ali, muitas vezes acamada. Então, todos esses procedimentos que são voltados para gerenciar os sintomas são fundamentais nessa etapa. A outra é a comunicação. É importante que o paciente, dentro das suas limitações, obviamente, cognitivas, né, de entender o que está acontecendo, de consciência, né, porque muitas vezes está sedado, muitas vezes está num coma, numa fase, né, bem difícil ali de compreensão, né, situacional, mas dentro do possível ele tem que ser informado sobre a condição dele, dar opções a ele, né, de procedimentos a serem ou não feitos. É lógico que isso tudo é uma conversa, né? Você tem familiares também que muitas vezes são responsáveis, às vezes o paciente é de menor de idade, é interdito, tem várias condições, ou é muito idoso, e tem um tutor, né, que também tem que participar desse processo de comunicação. Há que pese que o paciente, na condição, tirando essas exceções e muitas outras que a gente não tem como falar aqui todas, né, tem que ser respeitado a sua ética, o seu desejo, né? Então, às vezes, ele não quer que um determinado parente, familiar saiba da condição dele. Nós temos aí casos, por exemplo, muito comum de atores, artistas, né, que ficam adoentados e muitas vezes não querem expor sua condição para a mídia, pelo menos naquele momento. Então, tudo isso tem que ser respeitado com muito carinho, muita ética, mas essa comunicação é fundamental, tá? Que seja atuada, seja desenvolvida adequadamente. Outra coisa é o apoio familiar. É muito comum que os pacientes, né, vamos dizer assim,
tem um afastamento dos seus familiares. Primeiro, que às vezes já está hospitalizado e a restrição de visitas e uma série de outras coisas. Segundo, que pela dor natural da gente ver um amigo, um ente querido, alguém ali, né, numa condição bastante agravada, a tendência nossa para nos poupar da dor, né, é nos afastar, né? E quando essa pessoa, na verdade, precisa muito mais da nossa presença, do nosso carinho, do nosso apoio. Então, é fundamental o apoio familiar dentro daquilo que efetivamente seja viável e possível. A gente entende que as pessoas também muitas trabalham, têm várias questões e acabam não tendo uma disponibilidade, né, muito... aquela atividade acaba fugindo um pouco da rotina, né, que já é pesada para muitos, mas é importante dedicar-se nessa etapa, porque é fundamental para o paciente e para também os seus familiares ter esse convívio, esse contato, né? Nós temos aí nessa fase muito importante, né, é a oportunidade do nosso familiar, do nosso amigo ali, ter de se expressar, de pedir perdão, de ser perdoado, de colocar as suas questões, os seus desejos, né, referente a essa fase, referente a coisas que porventura estejam pendentes, né, porque muitas vezes as doenças não avisam a hora que vem, então de repente você estava bem, agora já está hospitalizado e tem coisas a serem resolvidas, preocupações internas, né, que precisam ser externalizadas, e essa presença de familiares e amigos é fundamental para isso. Para os familiares, para os amigos, é fundamental também essa fase, esse momento, que é um momento também de se perdoar, de dizer que ama, de acolhimento, né? De falar as suas questões também, enfim, desse diálogo saudável, né? Que é fundamental porque talvez, em algum momento, não tenhamos mais esta oportunidade ímpar, né, de nos expressarmos e permitir que essa pessoa também se expresse, né? Por isso é importante a visita, por isso é importante esse acompanhamento nesta etapa. E existe aí uma fase legal, enfim, trágica por um lado, né, mas muito importante ser aproveitada, que eles chamam de lucidez terminal, que é um momento onde a pessoa estava num declínio de saúde e tem um ápice de melhora ali, as pessoas até ficam animadas muitas vezes, porque acham que a pessoa vai reverter o quadro, mas essa, em particular, é possível, como a gente já falou, mas de maneira geral, no quadro geral, é pouco provável, que a pessoa acorda, que a pessoa fica animada, começa a conversar, tem um momento de lucidez e esse momento a gente tem que ser aproveitado ao máximo, né? Porque isso pode durar 1 hora, 1 dia, alguns minutos, né? 1 semana, e aí o paciente volta a uma fase de declínio e aí usualmente passa a ser um declínio final, e aí não há mais interação, e aí não há mais oportunidade dessa conversa, desse diálogo, dessa transmissão, pelo menos nesse nível, né, que a gente está falando, no nível conversacional. Então, o paciente está sempre com alguém, está sempre acompanhado, tem sempre uma visita, que tem sempre um familiar por perto, às vezes se revezando, e ele atinge, de repente, esse momento, né, quando tem essa possibilidade, né, mágica, eu diria, né, divina, de ele ter uma interação, é importante que tenha alguém ali ao lado dele para que ele possa usufruir, né? E vocês também, que são familiares, possam usufruir deste momento. O luto, o momento da despedida lá no velório, né? É um momento fundamental, importante, né? Para início do processo do luto, mas não há mais uma interação física, né? No plano físico com essa pessoa. Então, essa eu vou chamar de hora de ouro, né? Dessa lucidez terminal, tem que ser aproveitado ao máximo, bem como todo o tempo de convalescência dessa pessoa. Bom, a pessoa quando descobre, né, falando um pouquinho das fases, a pessoa quando descobre efetivamente essa condição, né, ela vai passar por algumas fases, né? Então, a primeira fase é a negação, que é achar que não é verdade, que não tem, procura vários médicos, faz vários exames, os exames vão se
se confirmando, mas ela vai lutar até o último fim para negar, né, como o próprio nome sugere, né, a condição patológica, especialmente quando é uma doença grave, né, e geralmente irreversível, geralmente complexa de ser tratada. Tá? Isso acontece em todos os níveis, mas como a gente está falando de cuidados paliativos, em geral, né, nas doenças mais graves, nas doenças degenerativas, isso é um processo. Nós temos aí depois a raiva, né? Ela vai questionar porque com ela, né? Ela vai colocar a culpa nos outros. Se não fosse meu trabalho, fosse tão, né, difícil. Se meu familiar, né, o meu cônjuge, minha mãe, meu pai, meus irmãos não fossem tão duros comigo, talvez, né, eu não tivesse tido esse problema. Enfim, há uma raiva até mesmo com Deus, né? Uma desesperança, mesmo os mais, vamos dizer assim, ligados com a religião, né? Espiritualizados, eles têm um questionamento para Deus: por que logo comigo, com tantas pessoas? Eu não sou uma pessoa até que fuma, que bebe, que faço tudo direitinho, sou um bom cidadão. E aí você até questiona Deus, né? Por que aconteceu com você e não com uma outra pessoa, né? Não que você queira mal ao outro, né? Mas efetivamente porque você foi contemplado de certa forma com essa questão. Então, depois existem outras, né? A fase da barganha, a fase da depressão, que é o que a gente mais acompanha, né? Especialmente quando está associado a medicamentos, aí já vai fazer, dependendo, uma cirurgia complexa que envolve internação, vai fazer aí uma quimioterapia que vai deprimir bastante, né, o sistema, enfim, orgânico de maneira geral, mas isso vai trazer efeitos psíquicos também associados, né? Então, até que a pessoa no final aceite, e pode ser até que esse aceite seja numa fase bem terminal. Então é importante em todas as etapas o suporte da família e o suporte também com profissionais da área da saúde, seja o psiquiatra, seja o psicólogo, né, acompanhando a pessoa nessas etapas, seja o psicanalista, né, no meu caso aqui, mas enfim, não importa que seja multidisciplinar ou que seja eleito lá um outro especialista protagonista nesse acompanhamento, mas que seja feito, né? Porque toda essa etapa vai ser passada, vai ser vivida, assim como o luto também é um processo que não tem como você se furtar, mas uma vez acompanhado, a pessoa terá um conforto, um acolhimento maior quando estiver acompanhado. E as práticas integrativas, que é, de certa forma, um dos objetivos aqui dessa nossa conversa, são fundamentais para serem trabalhadas durante todas essas etapas, né? Bom, entendendo que as pessoas estão vivas, né, até o último minuto, né, quando efetivamente elas partem aqui desse plano. Então, nós, com doença, sem doença, mais novos, não sabemos qual é o nosso tempo. Pessoas mais idosas podem viver muito mais do que jovens, né? Pessoas que têm uma doença grave, às vezes vivem mais do que pessoas que estão jovens e sadias, por questões diversas, né? Então, a gente não sabe o nosso tempo. Então, temos que viver e tratar essas pessoas como nós gostaríamos ou gostamos de ser tratados, com a mesma dignidade, com o mesmo respeito, com a mesma atenção, né? Porque não sabemos, ninguém sabe, na verdade, qual é o seu último dia aqui, né? Estamos de passagem. Então, vamos tratar todos da mesma forma, tá? É lógico que pessoas que estão em fase terminal, pelo histórico da doença, pelo histórico que você já tem médico sobre a evolução de uma determinada patologia, você pode dar um prognóstico, né, de alguns dias, alguns meses, alguns anos, né, da evolução dessa doença pelo histórico de pessoas que já tiveram, enfim, e os médicos, enfim, conseguem mapear uma estimativa de tempo. Mas ela não é precisa e a gente, mesmo que haja um tempo, né,
razoavelmente preciso da evolução dessa patologia, até o último minuto, até o último segundo, você estará ali dando suporte a essa pessoa, e você que está passando por isso, está vivendo isso, até o último minuto, até o último segundo da sua consciência, você estará buscando o seu bem-estar, você estará buscando essa ressignificação psíquica com seus familiares, você estará buscando que Deus, de alguma forma, também possa interagir, né, ao ponto de reverter todo esse quadro. Bom, falando um pouquinho aí da parte psíquica, né, segundo aí a psicanálise, enfim, base também da psicologia e de outras terapias psíquicas, né, a gente tem algumas funções, né, que são como se fossem instintos, né, gatilhos que nos movem, né, energias que nos movem a desenvolver as atividades que a gente tem que desenvolver, né? E essa energia principal, né, é a pulsão de vida, né? Então todos nós temos um ímpeto de viver, de fazer tudo para se manter vivo, e isso, por outro lado, nós temos contraponto, que seria a pulsão de morte, que é voltada não exclusivamente para um desejo de morrer, né, como acontece às vezes com pessoas que tentam o suicídio, que é um outro tema que a gente pode falar mais para frente, mas ela também tem essa energia, né, esse equilíbrio, né, para trazer outros aspectos da atividade, criatividade, outras coisas, né. Funciona como a gente, na parte média, aí fala o sistema simpático e parasimpático, né, um ativa, o outro deprime, mas eles têm que estar em equilíbrio. Tivemos aí um filmezinho, né, acho que um desenho animado, né, que fala um pouquinho de algumas outras coisas, falando, né, do equilíbrio entre as emoções, e a gente poderia trazer essa mesma visão para as funções que são importantes, né, quando estão em equilíbrio. Mas é fato que quando a gente está numa fase onde a saúde está debilitada, onde os estímulos estão restritos, a pulsão de morte tende a aumentar. Mas a pulsão de vida não é apagada. Então o fato é que a gente ainda vai ter o medo de morrer, né? A necessidade de buscar alguma coisa para reverter o nosso quadro. E isso tudo é fundamental. Então não podemos perder, primeiro, a esperança. Segundo, entender que a pulsão de morte, muitas vezes a pessoa que está bem debilitada, está sentindo dores, enfim, ela sente sim também o desejo de, vamos dizer assim, não de se matar, né, como um suicida, mas no sentido de extinguir a sua dor, extinguir, né, aquele sofrimento, porque ela não vê, né, mais expectativas. E a gente vai falar um pouquinho também sobre tudo isso, né, um pouquinho mais para frente. E essas pulsões, elas ficam interagindo ali e certamente estão desestruturadas na condição, na pessoa que está ali sofrendo, né, este período trágico, né, triste, de uma doença às vezes degenerativa, uma doença terminal, irreversível, e por isso também o suporte psíquico com o psicólogo, com o psicanalista, com profissionais aí diversos da área da saúde, terapeutas holísticos, vai fazer muito bem as pessoas poderem trabalhar essas funções, né? Nós temos outras funções, não é aplicada agora, como a pulsão sexual, a pulsão de autopreservação, que são dois também, vamos dizer assim, né, pesos de balanças, né, de equilíbrio, e de alguma forma a gente ainda vai lutar por essa pulsão de preservação, e isso traz uma certa angústia, porque ninguém quer passar, ninguém quer ficar doente, muito menos naturalmente a gente não busca pela morte, a gente busca pela vida, e isso traz um conflito interno muito grande, e por isso esse suporte é fundamental, tá? E um outro aspecto fundamental, e aí peço que você fique mais um pouquinho com a gente para entender também isso, a importância das práticas integrativas nessas etapas que a gente está conversando, é a questão do descrédito. Então as pessoas falam, poxa, mas eu já fiz um monte de coisa, o que vai adiantar, sei lá, botar uma agulhinha no meu pé lá, na minha testa, na minha mão, isso vai mudar o meu quadro? Não vai, então eu não vou fazer.
né? Eu vou fazer lá um reiki, né? A pessoa vai colocar a mão em mim lá, vai transmitir energia e tal. Eu já não acreditava isso quando não estava doente, né? Agora então que estou besteira, perda de tempo, né? Vamos fazer uma masoterapia, vamos fazer um ozônio, vamos fazer, sei lá, né? Uma radiestesia, a parte da terapia holística, vamos fazer uma terapia com um psicólogo, vamos fazer, por que eu quero tratar com um psicólogo agora nessa fase? Não faz sentido. Com um psicanalista, por que nós vamos fazer uma hipnose clínica, né? Então, essa descrença vai partir tanto por conta do paciente, quanto por conta da própria família, que não quer investir muitas vezes um recurso, por limitações ou por achar que não vai adiantar. E na verdade é fundamental, tá? É fundamental para dar uma amplitude de bem-estar em outros aspectos que muitas vezes só os procedimentos medicamentosos, cirúrgicos, que às vezes já estão até bem restritos ou limitados, né, nesta fase, não conseguem alcançar. Então não existe tratamento melhor, mas existe várias questões que você pode interagir. Você que está passando por essa fase, ou você que está com um familiar que está vivendo isso, você vai se sentir muito bem em receber essas técnicas e você vai se sentir muito bem em poder oferecer o melhor que você pode àquele ente querido, né, enquanto ele pode estar em condições de receber, né? Isso vai trazer paz para ambos, né? Para ambos os grupos. Então, fica ali, né? Não é uma questão, mas não vai melhorar. Não é uma questão se vai melhorar ou não, mas como você quer viver hoje? Como você quer viver o tempo que falta para você, já que a gente não sabe, nem eu, nem você, quanto tempo nos resta. Você não quer ver o melhor possível? Então vamos ver o melhor possível, né? Até o último minuto. E as práticas integrativas complementares podem ajudar muito aos outros procedimentos hospitalares necessários que precisam também ser feitos. Bom, falando aí também do pessoal da saúde, eu vi um vídeo de uma médica muito bacana falando sobre essas questões, né, de tratamentos paliativos e tudo mais, mas aí eu vou em defesa aí aos nossos colegas médicos e profissionais aí da enfermagem, fisioterapeutas, todo mundo trabalha aí no hospital ali, né? A gente sempre busca e briga, entre aspas, por um atendimento mais humano. Eu vejo muitos profissionais da área de saúde que estão ali lutando, não só por uma questão profissional, porque são ótimos, excelentes profissionais, né? Mas porque querem ver, né, os seus clientes, seus pacientes de alta, né, como a gente costuma dizer, ou ainda que a alta não seja possível, mas que eles querem dar o melhor atendimento, o melhor acolhimento possível. Mas vejam também que esses profissionais sofrem muito, principalmente eu atendo aqui, já atendi alguns profissionais aqui com psicanalista, né, que vêm da área da saúde destruídos porque trabalham em UTI, trabalham, né, em setores, né, onde efetivamente pouco podem fazer para melhorar o quadro do paciente e muitas vezes entendem que não podem fazer nada para reverter o quadro. Isso dá a eles também alguns, né, uma necessidade de preservação, de proteção, porque eles vivenciam isso diariamente. Nós, felizmente, eventualmente, quando temos um familiar ou quando temos ali um amigo conhecido, ou quando é com nós mesmos, né? Então, há que se respeitar e entender isso. E por vezes alguns mantêm um pouco a distância para não sofrer tanto, porque certamente já sofreram muito desde o início da sua carreira e agora vivem, tentam, né, criar um pequeno espaço para que eles efetivamente também não adoeçam, né? Então, nós entendemos muito isso, eu respeito muito esses profissionais da área da saúde e não é nenhum momento aqui, mas de parabenizá-los por isso, né? E que a gente tenha também um pouco de
assim, de resiliência e entender que esses profissionais também sofrem e por vezes a gente fala, mas o profissional A ou B é insensível, ele está ali, né? Na verdade, talvez ele já tenha extrapolado a sua sensibilidade ao longo dos anos e agora ele está realmente se preservando, né? Para poder continuar exercendo aquele ofício, tá? Então, bom, e aí, para encerrar, mas já quase aqui no final desse assunto, a gente tem aí um conceito desses tratamentos paliativos, né, às vezes distorcidos em relação aí ao procedimento do nosso cliente, do nosso paciente, enfim. Como a gente falou lá no início, esses tratamentos são voltados para dar bem-estar, para dar acolhimento. Então nós estamos aqui para, né, um conceito distorcido, realmente muitas pessoas acham, né, que o tratamento paliativo é um tratamento de aceleração do processo de, vamos dizer assim, de partida ali daquela pessoa, né? Ou é um procedimento que vai levar aquela pessoa o máximo possível, né, até o limite, né, fisiológico que a pessoa aguentar, né? Enfim, então há uma visão distorcida do que é o conceito paliativo, e eu trouxe aqui alguns conceitos que o pessoal ouve falar, às vezes até se confunde, né, porque são conceitos parecidos, mas bem diferentes no seu desenvolvimento. Então, um deles é a eutanásia, que no Brasil é proibido, tá? Que seria um procedimento feito pela própria pessoa, tá? Que também muitas vezes chamado, né, morte assistida, né? Quer dizer, a pessoa conscientemente ela pode, por exemplo, pegar um medicamento e se auto-injetar ali, né, com todo o suporte médico, né, dentro de uma clínica, de um hospital, quando no nosso caso isso não é possível, né, porque a nossa lei não permite, mas em alguns países isso é permitido, ou quando o próprio profissional da área da saúde faz devidamente autorizado pelo paciente. Existem casos onde a eutanásia é feita sem a autorização do paciente, porque já está numa fase terminal, inconsciente, né? Então esses são procedimentos da eutanásia. Porém, além do Brasil isso não ser permitido, também não é um procedimento, uma visão das terapias e tratamentos paliativos, tá? Então, para não haja essa confusão. A outra é a distanásia, que é prolongar a morte. Então, o que seria a distanásia no sentido geral? A pessoa já está convulsionando, às vezes tem uma parada cardíaca ou uma parada respiratória ou cardiorrespiratória, enfim, né? Mas ainda há uma tentativa. Então, faz uma reanimação, coloca no respirador, bota um monte de aparelhos e mantém a pessoa viva por mais tempo, independente daquela situação. Às vezes isso é feito porque há uma tentativa das pessoas, né, em buscar ainda algum tipo de tratamento, alguma coisa. Há uma necessidade, às vezes, de manutenção dos órgãos para um transplante. Enfim, existem motivos, né, onde a pessoa também se manifesta, né? Tem pessoas que se manifestam que não querem esse tipo de coisa, né? Enquanto estão conscientes, isso tem que ser respeitado. E, enfim, são procedimentos que vão prolongar, né, aquela condição o máximo possível. E a ortonásia, que é, em tese, né, o que naturalmente acontece na maioria dos casos aqui, que é o fato de deixar a pessoa seguir, né, o seu fluxo natural. Então, é feito os tratamentos, é feito o acompanhamento, os medicamentos que têm que ser dados são dados, a sedação necessária é dada e a partir daí a pessoa efetivamente chega no seu limite fisiológico, mental e vai a óbito, tá? De maneira geral. O que não pode acontecer efetivamente, mas encerrando aqui já, é a mistanásia, né? Que é um conceito até que eu estava estudando um tempinho sobre isso, né? Não é muito falado, mas é praticamente, né, uma distorção desse conceito de ortonásia.
A mistanase é quando você simplesmente, como por exemplo um morador de rua que está ali na calçada, e ele vai morrendo gradualmente, morrendo porque ele vai adoecendo, porque ele não tem tratamento, porque ele é negligenciado socialmente, né? Ou mesmo de estar dentro de um hospital, ou de uma clínica, ou de algum local, né? Seja público ou particular, onde não é dado a devida atenção àquela pessoa, ela é praticamente, vamos dizer assim, grosso modo, né? Um termo muito forte, de largada para morrer, né? A que pese que está dentro de uma instituição hospitalar, né? Ou de assistência social, ou o que seja. Tá? Isso é uma condição que acontece muito com pessoas hipossuficientes e moradores de rua, né? Ou condição de rua, né? Que é o termo mais adequado. Em catástrofes, às vezes, né? Em situações aí de guerra e tal, mas numa situação de paz, né? Numa situação regular, até em pessoas que estão hospitalizadas, essa mistanásia pode acontecer e é muito triste quando isso acontece, por abandono da família, por abandono até mesmo da instituição que está ali cuidando, né? De repente é um idoso que está num asilo daqueles com poucos cuidados, então isso vai ampliando a condição ali que leva aquele ser vivo, aquela pessoa a óbito de forma até mesmo prematura por falta de cuidado e atenção. Então há uma diferença muito grande entre deixar a doença seguir seu curso e a negligência. Isso é muito importante, que todos nós estejamos atentos a isso. Tá? Bom, e para encerrar aqui, a gente falar um pouco também que esse descaso, essas questões, né, também de escolher métodos de buscar ali, dar essa assistência às pessoas, né, familiares e amigos e tudo mais, incorre também em outros aspectos, além daquela restrição que nós temos de sofrer por estar acompanhando alguém que está ali, né, numa fase difícil. A gente tem custos, então não é fácil, né? O sistema nosso de saúde, a despeito aí de que muitos podem criticar ou não, eu acho que a concepção do nosso sistema único de saúde é muito boa, é muito legal, tá? Ele é hoje um pouco mal dimensionado, deveria ser mais ampliado, e tem outras questões políticas, a gente não é o caso aqui no nosso vídeo, enfim, mas eu acho que é bem interessante. E os profissionais também trabalham muito bem, tá? Profissional bom e ruim tem em todo lugar, mas eu hoje acredito, né, no nosso sistema único de saúde como um sistema bacana, que precisa ser ampliado, que precisa receber mais aporte de recursos, e, enfim, passar por um saneamento aí talvez, mas de maneira geral a sua concepção é muito legal. Mas ainda assim, né, mesmo que esteja assistido por um plano de saúde particular, num bom hospital, né, tem custos, tem desgaste de todo mundo, né? As pessoas acham que vão gastar dinheiro com as práticas integrativas, por exemplo, e não vai adiantar em nada, não vai mudar o quadro, né? Mas, por tudo que a gente já falou até agora, como fechamento, é fundamental que você que está passando por essa etapa, ou que você que está acompanhando alguém que está passando por essa etapa, confie, acredite que viver bem, ou da melhor forma que a gente pode ver até o último minuto, vale a pena. Vale a pena investir na vida, vale a pena investir na busca, né, junto a hospitais, junto aos tratamentos existentes, numa melhora, ou pelo menos os diagnósticos, como a gente falou, sintomática que seja, para a gente viver melhor até o último minuto. Vale a pena utilizar das práticas integrativas, tá? E um aspecto fundamental que a gente também não tocou muito, porque a gente não está aberto aqui a todas as questões, né? É a parte espiritual, religiosa, tem que ser também implementada dentro desse conjunto, tá? Muitas vezes negligenciada. Então é fundamental que cada um dentro da sua crença tenha esse acolhimento também espiritual, grupos de visita, às vezes das igrejas, dos templos, né? Dos grupos religiosos, né? Dentro das limitações de local, são importantes, né? E também os locais, né? Onde essa pessoa vai ficar, vamos dizer assim,
agregado, vamos botar assim, né? É importante para facilitar esses acessos. Então, quando a pessoa está numa ala oncológica e não está tratando mais oncologia, é importante que ela seja focada para um espaço específico de prática integrativa, onde lá ela vai ter mais acesso a essas visitas, seja da parte lá de um espiritual, seja de amigos, seja de familiares, que às vezes num CTI, numa área restrita. Eu entendo também que tem pessoas que estão com aparelhos e outras coisas e que infelizmente não poderão ser migradas para uma ala específica de práticas integrativas ou de cuidados paliativos. Nem todos os hospitais possuem também essas áreas específicas, né? E quando a pessoa ainda está em boas condições, vamos colocar assim, né? A que pese que está num processo, né, de tratamento complexo, mas está em condições, geralmente é bem interessante que a pessoa esteja em casa, né? Que aí lá ela vai ter mais possibilidade de interação, né, dentro do possível. Chega uma fase que realmente acaba não sendo mais viável, ela precisa ir para um hospital porque precisa de alguns tratamentos, né? Nem que sejam tratamentos específicos ali para dor ou sintomático, mas ela também poderia estar numa ala específica para cuidados paliativos, né? E não mais lá numa ala oncológica ou num setor específico que tem restrições ali de receber familiares, amigos e visitas de maneira geral. Tá? Mas, como a gente falou, tem limitações, porque nem todos os hospitais oferecem esse tipo de serviço. A pessoa mesmo, né, dependendo do quadro dela, ela precisa estar no CTI e, de alguma forma ali, a gente acaba não atendendo esse mundo ideal que a gente gostaria. Mas, para encerrar, eu sempre falo que entre o 0 e o 100 tem muitos números. Então, entre a gente não interagir, não fazer nada e incorrer aí, né, num abandono precoce daquela pessoa que está ali debilitada, né, ou a pessoa que está debilitada, se você está passando por essa fase, né, se entregar antecipadamente, a despeito que a gente entende as fases, né, da depressão, da negação, da raiva e todo esse processo, não se entregue. Viva a melhor fase da sua vida, nem que seja uma semana, um mês, nós não sabemos, né? Não importa. Use esse tempo precioso para estar com seus familiares, para dizer a eles o quanto você os ama, para resolver questões diversas que você entende como pendente, né? Se isso ainda tem alguma prioridade ou importância. Então, viva da melhor forma possível e valorize os profissionais de saúde em todos os seus níveis e também invista e veja a importância das práticas integrativas dentro dos cuidados paliativos para o seu bem-estar e para o bem-estar dos seus familiares. Um grande abraço, espero que tenha sido muito útil esse vídeo para você. Em breve a gente fará outras abordagens aí, conversando um pouquinho de temas mais específicos, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até breve.